Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral condenou Jair Messias Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. O ex-presidente ficará inelegível até 2030. A ação, movida pelo PDT, tinha como foco a reunião com os embaixadores estrangeiros no Palácio do Alvorada, em julho do ano passado, quando o então presidente Jair Bolsonaro atacou o sistema eleitoral sem apresentar qualquer prova e a partir de argumentos comprovadamente falsos. A reunião foi transmitida pela TV oficial do governo. No dia 27, terça-feira, o relator ministro Benedito Gonçalves votou para que Bolsonaro ficasse inelegível por abuso de poder político e desvio da função de presidente da República e por usar indevidamente meios de comunicação. Na avaliação do relator, houve tentativa de interferir no resultado das eleições. Benedito Gonçalves defendeu ainda a inclusão da chamada Minuta do Golpe, como prova por considerar que ela tem conexão com um caso. O documento foi encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, desde aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios ilícitos auferidos por ambos os investigados. Desde também declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovada nos autos. Na última quinta-feira, dia 29, votaram mais 3 ministros. Raul Araújo abriu divergência. Ele rejeitou a inclusão da minuta do golpe na ação e a acusação de que o uso da estrutura de governo poderia configurar desvio de função. Votou contra a inelegibilidade, deixando o placar em 1-1. O comportamento contestado, apreciado em si mesmo, como acima feito, leva à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. Por todo exposto, rogando vênias por esse demorado voto e também vênias especialmente dos entendimentos contrários e, em particular, do eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, julgo improcedente o pedido. Floriano Azevedo Marques e André Ramos consideraram que a reunião teve caráter eleitoral, que a estrutura da presidência foi usada para atacar sem provas o sistema eleitoral e votaram pela inelegibilidade, acompanhando integralmente o relator. Julgo procedente para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, para declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Com isso, senhor presidente, concluo o meu voto para acompanhar o ilustre relator e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2022, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990. Com o voto, senhor presidente. A sessão foi retomada na sexta, dia 30, com a votação em 3-1. A ministra Carmen Lúcia iniciou o voto afirmando que acompanhava o relator Benedito Gonçalves e formou maioria para declarar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A vice-presidente do TSE tomou a decisão considerando especificamente a reunião de Bolsonaro com os embaixadores. Ressaltou que o encontro foi organizado exclusivamente pelo cerimonial da Presidência da República.
Carmen Lúcia disse que o objetivo da reunião era dar a Bolsonaro vantagens sobre os demais candidatos e destacou que a Justiça Eleitoral estava cumprindo o dever constitucional. Estou anunciando a Vossa Excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Eu fiz um voto, presidente, a partir de um objeto que foi traçado desde a exposição feita pelo ministro relator. Na sequência, o ministro Nunes Marques começou o voto defendendo o sistema de votação brasileiro como o mais confiável do mundo. Ele ressaltou ainda a confiabilidade das urnas eletrônicas como um marco importante da plena liberdade para exercício do voto. Depois, passou a analisar a reunião do ex-presidente com os embaixadores e considerou que o encontro não resultou em vantagem determinante do ponto de vista prático e eleitoral, e votou contra a inelegibilidade de Bolsonaro. Na visão que tenho, não há nada mais explícito no sentido de admissão da derrota eleitoral do que o início do processo de transição. Por todas essas razões, acompanho o relator para rejeitar todas as preliminares nos termos que declinei no início do meu voto. No mérito, também o acompanho para afastar a aplicação de qualquer tipo de penalidade ao investigado Walter Souza Braga Neto, porquanto inexistente vinculação sua aos fatos em apuração. Finalmente, divirjo de Sua Excelência para julgar improcedente também em relação ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico conduta atribuída a ele que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. É como voto, senhor presidente. O último a votar foi o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Ele acompanhou integralmente o voto do relator. O ministro fez uma defesa veemente do trabalho do tribunal como um guardião da democracia e do direito ao voto livre e inviolável. O presidente do TSE relembrou ainda que todos os candidatos tinham sido alertados sobre o rigor do tribunal no cumprimento das leis e citou uma série de mentiras que Bolsonaro contou aos embaixadores durante a reunião no Palácio Alvorada e afirmou que não se pode invocar o direito da liberdade de expressão para se propagar fake news, informações fraudadas e mentiras durante o processo eleitoral. Basta assistir o vídeo, basta ler a transcrição da reunião para ver que nenhuma dessas funções relacionadas à condução da política externa foi realizada nessa reunião. Basta analisar o vídeo, basta depois, poderiam ter sido como 2 embaixadores, até publicaram nota depois de repulsa, para verificar que o desvio de finalidade é patente, foi patente. Começa, e eu também pela celeridade não vou ler, mas começa com uma autopromoção. Começa com uma autopromoção de que foi militar, que gastou tanto na campanha, que 15 anos no Exército, que junta multidões. Veja, qual o interesse das relações internacionais nisso? E depois parte para divulgação de mentiras. Notícias absolutamente fraudulentas. Não são opiniões. Não são opiniões possíveis. São mentiras. São notícias fraudulentas. Gravidade ímpar, um presidente da República, candidato à reeleição, se utilizar desses mecanismos. Então, eu concluo acompanhando integralmente o eminente ministro relator e todos aqueles que o acompanharam para julgar parcialmente procedente a AIGE em relação ao primeiro investigado, nos termos exatos do voto do ministro relator, inclusive com as comunicações a serem feitas, e julgar improcedente em relação ao segundo investigado. É o voto e proclamo o resultado.
O tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, e indeferiu o requerimento de reabertura de instrução. Por maioria, não conheceu da prejudicial de redelimitação da demanda, nos termos do voto do relator, vencido nesse ponto o ministro Raul Araújo. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Por unanimidade, o TSE absolveu Braga Neto, candidato a vice na chapa do ex-presidente, por considerar que não há provas da participação dele no caso. A decisão tem efeito imediato.